conexão. Vamos tentar de novo retomar aí. Pedir que a Deus que repreenda, né, Wallace? Todo mal. Meu Deus. É um pouco difícil, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Vamos aí esperar o pessoal voltar. O pessoal vai mandando as perguntas, vai compartilhando. O pessoal, vocês, né, enquanto isso a gente vai restabelecendo aí a nossa conexão, pra gente restabelecer também o nosso bate-papo. Peço que vocês participem, interajam com a gente aí. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai conseguir concluir aí. Se Deus quiser. Vamos lá. A conexão caiu novamente, mas a gente vai tentar restabelecer aí. Se Deus quiser, agora vai. O pessoal tá? Vamos lá, então. Como eu ia falando, né, um pouco sobre essa realidade que a gente está vivendo. E aí eu paro para pensar, irmãos, o quão frágil nós somos, né? Como eu ia falando, tem pessoas que se acham muito mais importantes, humilha o outro, se acha numa condição, né, melhor, de nem olhar ou de ignorar o próximo. E essa situação, esse vírus chegou aí nos colocando num lugar assim, como nós somos frágeis, né? Como que a gente para pensar agora e ver aquelas pessoas milionárias que têm muito dinheiro, que têm iates, que têm jatos, não podem viajar, não podem gastar, né, com o seu dinheiro aí, com luxos, todo mundo em casa. A situação agora foi uma parada mesmo, um bloqueio, né, na vida e uma mudança total, né, na dinâmica mundial, né, abalando aí a economia, a política, né, a saúde, enfim. Então tudo isso veio assim como uma bomba de repente, né, em cima da gente, e a gente para pensar e meditar, né, como nós somos tão frágeis, como nós somos tão pequenos, né, e isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que isso está servindo para mostrar para nós o que na vida a gente tem muita coisa a dar valor, muita coisa para viver dia após dia, a valorizar esses momentos que a gente tem, valorizar a vida que a gente tem, a cada dia abraçar, agradecer, né, viver em comunhão, porque é tudo muito, como dizer assim, muito surpresa. Quem diria, né, lá no final do ano, lá de 2000, no último dia do ano, dia 31, a gente agradecendo a Deus por 2019, pedindo a Deus um 2020 cheio de paz, de alegria, de saúde, e de repente acontece isso tudo, uma reviravolta, uma grande mudança. E com isso vem uma sobrecarga, assim, no nosso emocional, né? A gente fica exposto ao estresse, à tristeza, ao medo, à angústia, isso tudo nos remete, nos acomete diante dessa situação, né? E... Não tem condição. Voltou, agora voltou aqui. A internet tá parando, irmãos. Mas vamos tentar. Ô, Senhor, tá parando toda hora. Eu recebo uma informação aqui que a conexão foi rompida. Aí voltou novamente. Se vocês estão conseguindo acompanhar aí, vocês vão me falando. Manda um joinha aqui. Né? Manda um joinha aí se tá dando para acompanhar. Senão a gente vai dar um outro jeito, né? Se Deus quiser, vai sair essa participação nossa aí hoje, essa noite. Então, assim, mas as crianças, né, todos estão em casa. As escolas não estão funcionando, né? Os pais estão tendo que dar um jeito, aqueles que têm que sair para trabalhar, tem que dar um jeito de deixar as crianças, porque tem que sair para trabalhar, aqueles que precisam sair, né? Então, assim, é uma mudança muito grande.
vamos começar, né? Dos desafios é o confinamento, né? Que propõe, que é o isolamento social. Então vamos lá. Deus nos fez seres totalmente sociáveis, né? Quando Deus criou Adão lá, né, em Gênesis, a Bíblia nos deixa bem claro que ele viu que Adão estava tão sozinho, né, tão triste ali, e Deus, né, falou que não é bom que o homem esteja só. Então, assim, nós necessitamos do contato com o outro. A criança, quando nasce, ela necessita para crescer, para se desenvolver, né, para aprender a falar, para aprender a andar. Ela precisa do contato, do cuidado dos pais. Se ela não for alimentada, se ela não tiver aquela interação, ela nem se desenvolve. Então, o ser humano é totalmente dependente do contato social, né? Dessa interação social. É a partir dessa interação que a nossa identidade é formada, tá? É a partir da sua interação com o outro é que você forma a sua personalidade, é que você forma a sua identidade. Você se descobre quem você é a partir do contato com o outro. Então, assim, o primeiro momento é com os pais, os cuidadores, né? A criança em casa. Depois ela vai para a escola e assim vai, crescendo, né? E nesse contato com o outro, ela vai se desenvolvendo. Então, de repente, esse estar com o outro, esse contato com o outro, a gente sofre aí um bloqueio. Para famílias que são grandes, né, pais, filhos, né, tá, ainda dá para manter esse contato. Existem pessoas que moram sozinhas, às vezes o casal, né, sozinho. Então, assim, a realidade é diferente para cada um. Só que todos estão sofrendo com esse isolamento, principalmente, né, os nossos queridos, os irmãos, as pessoas mais idosas, né, tá sofrendo muito com isso também. Enfim, festas, né, eu fico pensando aquelas pessoas, né, que planejaram aí um casamento, anos planejando casamentos, tudo agora tá suspenso, festas de aniversário, enfim, todo aquele contato, aquela interação, aquelas festas, tudo parado. Não pode fazer nesse momento. Então, como lidar com esse novo? Como está sendo para você esse momento? Eu queria que vocês compartilhassem aí com a gente como que você está vendo isso aí, como que você está enfrentando esse momento, como está sendo para você viver isso aí, né? Essa situação, se você está sentindo algumas coisas que antes você não sentia. Enfim, vamos interagindo, né? Como eu falei, é na interação com o outro que a gente aprende. E é assim mesmo. Então, se puder ir mandando aí suas experiências pra gente ir compartilhando aqui, é bem legal. Então, assim... Posso puxar uma então? Já que o pessoal tá meio assim? Pode, o Wallace já tá aqui falando que pode ir puxando um aqui. Eu só fico imaginando uma cidade igual lá nos Estados Unidos, cidade igual Orlando, uma Disney fechada. Exatamente. Como né, pessoas e mais pessoas, empresas, rede hoteleira, de tantas pessoas que dependem daquilo estar aberto, funcionando, com turistas e mais turistas. Não só lá, mas nós podemos citar em grandes corporações. Sim, temos até no Brasil cidades turísticas, né, que está totalmente, né, fechada. O pastor Wallace está comentando que ele fica imaginando, né, cidades que são totalmente turísticas, igual Orlando, né, que é movimentado, tudo lá é movimentado pelo turismo, os parques, né, tudo. Como que não deve estar? Eu imagino, deve estar uma desolação total, né? Uma tristeza total, tudo fechado. Eu li um post, né, bem legal que dizia assim: o dinheiro já não vale, a Disney perdeu sua magia, porque tem gente que fala, você tá dentro da Disney, você sente como se fosse tudo mágico. Paris já não perdeu, Paris não é mais, né? Nova York já não é mais a cidade que não dorme, enfim. Tudo mudou mesmo, não foi só aqui na Serra, não foi só, né, enfim, tudo mudou. Forma de culto aqui agora. A nossa forma de culto, o culto em casa, gente, eu
sinceramente, né? A Santa Ceia nós temos que fazer em casa, né? Orar ali pelo pão, pelo suco de uva e fazer. Eu na última ceia que teve, depois que eu ceiei, eu falei, gente, eu sinceramente nunca pensei em viver uma realidade dessa. Nunca pensei em viver. Só que eu espero que isso traga bastante ensinamentos para nós, né? Que nos traga, que a gente possa sair dessa, que eu tenho fé em Deus que nós vamos sair dessa, mas que chegar lá na frente, que a gente possa olhar e falar assim, eu vivi, né? Contar para os nossos netos, né? Daqui a um tempo, eu vivi uma época que ninguém podia sair de casa, todo mundo tinha que usar máscara, todo mundo tinha que ficar longe um do outro, enfim, nós teremos experiências para contar. Mas agora nós estamos vivendo esse momento, né? E a sua casa, como está sendo dentro da sua casa? Agora a gente, né, já que a gente não pode sair, vamos focar dentro da nossa casa. Eu sempre ouvi, meu esposo sempre fala, né, que sempre escutei ele falar que a nossa casa, ele tá assistindo, né? O Wallace está avisando que ele tá assistindo. Sempre ouvi ele falar que a nossa casa é o refúgio do guerreiro, né? Então a gente sai cedo, a gente sai para trabalhar, enfrenta os nossos problemas do dia a dia, né? Diariamente, todo mundo tem seus problemas, suas coisas para resolver, mas chega ao final do dia, a gente quer estar dentro da nossa casa e descansar, deitar, tomar aquele banho, né, bom, comer aquela comidinha em casa e deitar e dormir e descansar. Esse é o nosso lugar, né? Quando a gente sai para viajar, às vezes a gente viaja para viagens longas e a gente fica com muito desejo. É muito bom viajar, é muito bom passear, só que não tem nada melhor do que a casa da gente, o lugar da gente. Mas e esses dias que vocês estão vivendo aí? Como tem sido a sua casa? Ela está sendo um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Então é essa reflexão que eu queria compartilhar assim com vocês, que vocês pararem um pouquinho e pensar e até compartilhar com a gente. Né? O Whindersson Silva pergunta como administrar a ansiedade nesse período. Então, como a gente vai administrar? Mais pra frente eu vou responder, né, pro Whindersson, porque curiosamente é o meu cunhado, tá participando. Um abraço aí pro Dinho. A gente vai chegar lá, como que a gente vai administrar, como a gente vai conseguir entender também, né, o que é a ansiedade, o que eu tô sentindo, nossa, que coisa estranha que eu tô sentindo, nunca senti isso, mas a gente vai chegar lá e a gente vai falar sobre esse tema aí. Então, assim, voltando para dentro da nossa casa, né, como está sendo o convívio dentro da sua casa? Você, de repente, está correndo para dentro de casa, fugindo de um vírus, né, que é invisível, mas que você sabe que está trazendo aí muitas consequências terríveis, né? Morte, desemprego, doenças mentais também, né? Acabando com a nossa saúde mental. Mas você está se trancando dentro de casa e de repente dentro de casa, dentro da sua casa, existe um vírus também, né? Que é um vírus que de repente você não conseguiu identificar ou ficava camuflado, né? Ele estava lá bem escondidinho e agora de repente está surgindo na convivência. Todos os dias você tendo que estar, né, 24 horas aí em contato com o familiar, com os pais, né, ou com a esposa ou com o esposo. Como que está sendo isso para você, né? Então, assim, isso é um momento de nós pararmos e refletirmos. E se a gente está, o Brasil, o mundo inteiro está aí correndo atrás de uma cura, de uma vacina, de alguma coisa para dar um jeito de exterminar esse vírus, e dentro da nossa casa, o que está te preocupando? Qual vírus, né, entre aspas, né, que eu quero dizer assim, que está sendo o calo, né, da sua convivência, né? Então, vamos parar e pensar. A gente sabe que é complicado, né,
os pais, eu fico pensando os pais juntamente ali com os filhos, tendo que estar passando lições, né? Ah, e reclama, eu não estudei para ser professora, como que eu vou ensinar isso pro meu filho? E às vezes quer que a criança entenda, meu filho, você não tá vendo a situação que a gente tá vivendo. Gente, eu falo isso porque eu vivo isso, né? Eu tenho um filho de 13 anos que tá na escola e eu vou dizer para vocês, não tá sendo fácil eu administrar isso com ele, porque fica assim, levando a banho-maria, sabe? Não leva a sério, não é do mesmo jeito. Eu tenho que sair para trabalhar e fico policiando dali onde eu tô, o que você tá fazendo, você tá cumprindo os deveres. Então é estressante. É estressante para nós, mães, é estressante para os pais, é estressante para as crianças. Então o que a gente tem que fazer? Tentar entender o outro. Nós como pais, né? Mãe, pai, marido, mulher, filho, filha, tentar buscar entender a situação do outro. Não adianta você querer enfiar na cabeça de uma criança que a gente está passando por um momento difícil, que a economia está ruim, que o desemprego está batendo na porta, tem muita gente com fome. Enfim, não espere que a criança entenda de igual forma o que a gente está vivendo, porque ela não tem um amadurecimento mental para isso. Para ela é difícil esse momento. Então, assim, aí volta a sobrecarga para nós. Meu Deus, mas como que eu vou lidar com essa situação junto com o meu filho? Então, muitas coisas têm, muitos problemas, muitas dificuldades estão aparecendo dentro dos lares. Coisas que a gente nunca passou por isso e agora está passando, e coisas que estavam camufladas estão vindo à tona, né? Então, assim, pessoas assim... Eu estava lendo uma reportagem, um levantamento da ONU, falando sobre agora o relacionamento dos cônjuges, um levantamento da ONU e também do Instituto Maria da Penha, verificou um aumento significativo, um aumento muito grande da violência doméstica, né, contra a mulher dentro de casa. Então, assim, talvez essa convivência muito, né, e esse estresse, o marido, né, tá dentro de casa ou até mesmo já até perdeu o emprego, e a mulher às vezes está lidando com aquela situação, com aquelas crianças gritando e para lá e para cá, e de fato a paciência, né, a calma acaba, né, e parte-se até mesmo para violência. A gente sabe que isso está acontecendo demais, porque já está sendo aí estudado, né, já está sendo divulgado esses levantamentos, né, das autoridades pedindo que alguma coisa seja feita, né, denúncias, enfim, está crescendo demais. Então, a gente está vendo que essas coisas já... Ah, mas, Josiane, antes já existia violência contra a mulher. Sim, existia, a gente sabe que existia. Antes existia o desemprego, sim, existia, só que nesse momento é o que a gente está falando. Está sendo muito mais o levantamento que foi feito, né? As pesquisas está crescendo esse número de violência, né? Essas impaciências todas diante dessa situação. Então, assim, meu convite vamos verificar como está dentro da nossa casa. Esse é um desafio do cristão, né? Se eu sou cristão, como eu devo me comportar? Como eu falei, a gente não está imune às coisas que vai acontecer. Só o que a gente tem que fazer é exercitar aquilo que a gente ouve todos os dias. A gente pega a nossa Bíblia, a gente lê, enfim, tem todos os ensinamentos. Eu costumo dizer que aqui esse é o nosso manual de vida, né? Então aqui a gente encontra resposta para tudo, né? Às vezes inquietações, aflições da alma, né? A gente encontra respostas. Então, né, diante dessa situação, há respostas também. O que eu devo fazer diante dessas situações? E uma coisa que é muito importante, irmãos, é se conhecer, né? Chegando lá na resposta, lá, né, a pergunta do Whindersson, como você vai reconhecer e evitar a ansiedade? Primeiro de tudo, você precisa se conhecer, né? Como identificar os sinais do seu corpo?
o que eu tô sentindo não é normal, eu nunca senti isso antes, tá meio estranho e nunca fui assim. Então você precisa se conhecer, se policiar diante dessas coisas que a gente está vivendo. Alguma coisa o seu corpo vai reagir, os seus comportamentos. Então vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. Você precisa cuidar de você, né? Por quê? Principalmente aí, vou falar para os responsáveis pelas crianças, mães, pais, às vezes crianças moram com os avós, né? A gente sabe que a gente precisa cuidar, né? Nós somos cuidadores, mas quem vai cuidar de nós? Então, para isso a gente precisa identificar algumas coisas. Eu costumo fazer essa analogia, é o seguinte: quando a gente vai viajar de avião, né? Passado toda aquela orientação antes do avião decolar. Então, a orientação que é dada lá pelos comissários de bordo é o seguinte: eles fazem até a encenação, né? Que em caso de despressurização, acontecer alguma emergência no voo, máscaras de oxigênio irão cair na sua frente, né? Do teto vai abrir o compartimento e vai cair. Coloquem você primeiro, eles fazem todos, né, os procedimentos, coloquem você primeiro para depois auxiliar crianças e idosos, né? Então, eu quero trazer essa analogia para você. Para você cuidar de alguém, para você estar forte para cuidar de alguém, você precisa primeiro se cuidar, né? Então, assim, e tentar identificar aquilo que está causando estranheza, você se conhecer, você sabe que o seu corpo, né, está dando sinais diferentes. Então, vamos lá. O que eu devo fazer para eu lidar com essa mudança total que estamos tendo aí? A sua rotina foi mudada totalmente. Eu preciso agora trabalhar em casa, meus filhos precisam estudar em casa, e agora? Meus filhos não estão em casa, mas não estão de férias, né? A gente escuta aí o tempo todo, não é férias, porque férias você sai, férias você passeia. A gente mora aqui num condomínio que tem um parquinho para as crianças, tem uma quadra, meus filhos ficam lá de cima olhando, assim, a gente vê nos olhos deles, implorando que eles querem descer, porque é época de férias, fica o dia inteiro as crianças lá embaixo brincando. Mas não pode, eu falo com ele, você não está de férias, meu filho. Então, o que a gente precisa fazer? Uma rotina. Primeira coisa que a gente fala, já que a rotina lá de fora foi toda mudada, né, a sua rotina diária, faça uma rotina dentro da sua casa, né? Estabeleça horários. Você que trabalha em casa, não quer dizer que você está trabalhando em casa, que você vai levantar, não vai nem lavar o rosto, não vai nem se trocar de roupa, do jeito que você acordar, você vai sentar de qualquer jeito para trabalhar, uma postura totalmente, né, errada. Não, porque a nossa mente, ela é conduzida de acordo com que, né, se você tá de pijama, você tá todo largado lá, ela vai entender que não é hora de trabalho. Então, assim, procure, lava o seu rosto, né? Senta numa postura bem legal para você trabalhar, porque o seu corpo, ele identifica a sua mente. Quando eu falo mente, né? Eu vou falar mente, mas numa questão assim, do nosso sistema nervoso central, que ele comunica, ele é o responsável pela toda a comunicação do nosso corpo. Então, assim, se você tá todo largado lá, se você tá todo relaxado, ele vai entender que não é hora, que é hora de ficar tranquilo, é hora de ficar de boa, é hora de férias. Mas não é. Então, você precisa fazer toda aquela, como se você fosse sair para trabalhar mesmo, né? Levantar, organizar, sentar. Agora eu vou trabalhar. Também não extrapole, né? Porque você está dentro de casa, não precisou sair, eu vou trabalhar até 10 horas da noite. Não. Faça o seu horário certinho, seja fiel nisso, né? Porque nós, como cristão, é um compromisso que a gente tem. Né? Você que está trabalhando em casa, você vai receber por essas horas que você está trabalhando. Então, seja fiel nisso também, né? Com o compromisso que você tem na empresa que você trabalha. E cumpra esses horários, né? Outra questão procure uma fonte. Gente, eu vou falar a verdade para vocês.
Eu não vejo mais jornal, eu não vejo, não tô alienada não, eu sei quantas mortes já tiveram, eu sei o que está acontecendo, só que eu não fico o dia todo buscando fontes e querendo saber o que aconteceu lá em um país, o que aconteceu em outro, quantos estão morrendo, quantos leitos estão ocupados. Gente, isso está sendo assim, o pé para que você adoeça mentalmente. As pessoas estão entrando em pânico, né? De tanta notícia ruim o tempo todo. Não estou dizendo aqui, gente, que é para você viver alienado do que está acontecendo lá fora, não. As informações, ela é de extrema importância. Você conhecer o inimigo que você vai entrar na guerra é muito importante. Só que você não pode ficar alimentando a sua mente o tempo inteiro com coisas, né, que vai te fazer adoecer. Então, procure um horário no dia. Bem, eu vou sentar agora, eu vou procurar saber como é que está a situação, se já acharam alguma vacina, se já eles estão estudando. Procure coisas que vão te dar esperança, né? A Bíblia diz, tem um versículo lá que fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que está te dando desesperança o tempo inteiro, essas fontes, jornais, televisão, rede social, que é muito bom, muito importante nesse momento, está sendo as redes sociais, mas use ela ao seu favor, né? Não deixe, é como é uma arma, né? Você está dentro da sua casa, mas é como uma arma. Se você tá com o mundo na sua mão, no celular você tem contato com o mundo inteiro. Você pode ter contato com todas as informações, mas evite estar a todo momento procurando notícias sobre isso, muitas fake news, coisas que estão adoecendo as pessoas, estão deixando as pessoas cada vez mais entristecidas, né? E também já é falado aí pela OMS, né, que a pandemia do pânico vai crescer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não vamos deixar, né, irmãos, que essas coisas venham tirar a nossa paz, a nossa comunhão em Cristo, com a nossa família. Vamos tentar de todo modo tirar proveito dessa situação, mas, né, como tirar proveito de uma situação tão difícil? É nas crises que a gente descobre coisas, né? Descobre coisas boas, às vezes oportunidades surgem nas crises. Vamos ter um olhar, né, melhor das coisas, assim como quando o povo, né, saiu do Egito, estava procurando lá em busca da terra prometida, né? Quando Moisés mandou ir lá verificar a terra, foram dois, cada um veio falando de um jeito, um veio falando, né, o Caleb, né, veio falando, lá tem cachos de uvas enormes, que 2 homens, não sei quantos homens tem que sair para carregar. Ele veio com aquele olhar, o outro já veio, olhou a mesma coisa e veio com um olhar totalmente negativo, né, com coisas totalmente negativas. Lá só tem gigantes, uns homens grandes que vão nos matar, assim, de repente, nós não vamos ter condições. Enfim, o que importa é o olhar que você tem. Então, se você está todo dia alimentando sua mente o tempo todo com coisas ruins, notícias ruins, né, fake news que chega a todo momento, você vai adoecer. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar. O primeiro é crie rotina para você, para os seus filhos, para o seu esposo, né, assim. Claro, vocês dois, esposo, esposa, sentem vocês dois, criem uma rotina dentro da sua casa. Depois, cuidado com as fontes de informações que você está recebendo diariamente, né? Procure, irmãos, seguir as instruções das autoridades, né? A gente tá aí vivendo, um fala uma coisa, outro fala outro, mas assim, no momento que a gente está vivendo, vamos procurar obedecer, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos lá, as instruções, a instrução é use máscara, não se aproxime, não aglomere, evite, se você não precisa sair de casa, não sai de casa, não vá para supermercado se você não precisa, se tem alguém mais novo para ir para você, mande essa pessoa, enfim, são muitas instruções que a todo momento é dado, né? Pelo Ministério da Saúde, né? Pela Secretaria de Saúde do nosso estado, enfim, as orientações estão aí. Então, como
cristãos, nós devemos obedecer às autoridades que está sobre nós, tá? Então, essa também é um papel nosso, é obedecer, né, às autoridades. Tem mais uma pergunta aqui pra você. Vai aí colecionando as perguntas que a gente vai falar. Como lidar com as crianças que têm muita energia e precisa passar esse tempo dentro de casa? Isso está sendo as crianças que tem a pergunta, como lidar com as crianças com muita energia. Eu estava conversando com a Sara, foi ontem, né, a gente? Mandou essa pergunta. A Sara deve estar passando com a Manu, né, Wallace? Exato, tá correndo aqui. A Manu tá aqui correndo, é muita energia mesmo. Essas crianças, elas vão acumulando energia e assim, coitado, né? As mães ficam de um jeito e a gente vê o tempo todo. Eu já pesquisei, eu vou pra internet, como eu falei, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? Não vamos, se a gente tem a possibilidade aí na mão, a facilidade, vamos usar ao nosso favor. Então, assim, procure atividades, né, nos momentos, como eu falei, tem as crianças que estão em idade escolar, faça a rotina dela direitinho, mas não é só estudar também. A criança não tem que ficar o tempo inteiro só ali estudando, você tem que entender, a criança tem que ter um momento de brincar. A criança agora não tem como arrumar alguma atividade dentro de casa, né, que seja pular. Aqui na realidade da Sara, eu tô aqui na casa dela, tem uma varanda grande aqui, pular, vamos gastar energia, arrumar um joguinho, alguma coisa para fazer a criança gastar energia, porque ela só vai acumulando energia e ela não gasta. A criança precisa gastar energia, né? Então, assim, a gente tem que, né, nesse momento, a gente tem que se empenhar, né, em criar atividades para os nossos filhos e buscar ajuda, pesquisar atividades que você possa fazer com seus filhos para que eles gastem energia e tire o tempo, sim. O tempo para eles é precioso. Um tempinho você parar com seus filhos, brincar, dar atenção, isso é muito importante. Como eu falei, isso tudo que está acontecendo para eles, não adianta você querer falar, eu tô triste, eu tô chateado, você tem que entender. Senta lá que você tem que entender o que eu tô passando. Não é assim. Criança não é assim, ela precisa gastar energia, a criança precisa colocar para fora, né, aquilo que ela está acumulando dentro dela, porque senão isso também pode causar um adoecimento na criança. Então vamos lá, falando novamente, né, do cuidado que você tem que ter consigo, isso também é importante, né, Sara? Se você vê seus filhos agitados, adoecidos o tempo inteiro e você não consegue fazer nada, você também vai ficar, né, estressado. E é justamente isso que eu quero falar sobre o estresse, né? O nosso corpo, quando ele está o tempo inteiro, né, sobre níveis elevados de estresse, nosso corpo produz níveis muito elevados de adrenalina e cortisol, né, que são duas substâncias muito importantes, né? Quero deixar aqui registrado que são de extrema importância a produção dessas substâncias no nosso corpo. Só que quando nós estamos o tempo todo estressados, né, o nosso organismo produz em demasia, né, essas substâncias, e isso nos prejudica. Cortisol, por exemplo, ele sendo produzido com muita frequência e em alta escala, ele prejudica os seus rins, ele faz com que aumente a pressão arterial, problemas cardíacos, enfim, é uma bomba dentro de você. Então, assim, está o tempo todo estressado, está o tempo todo assim, como se diz, armado, né? O seu corpo, ele entende, se você está no estado de alerta, o seu corpo produz o tempo inteiro substâncias para você lutar ou fugir, né? Então, o sangue é bombeado para as extremidades, né, da mão e perna, porque se você está numa situação de perigo, você precisa correr. Então, o seu corpo entende isso. Então, se você está o tempo todo proporcionando ao seu corpo essa produção em demasia dessas substâncias, a sua imunidade, ela vai lá embaixo. A sua imunidade, ela vai cair. Então, esse momento a gente ouve o tempo todo, gente,
aquelas pessoas, né, que não fazem parte do grupo de risco, né, que tem alguns problemas de saúde, e até mesmo elas, cuide da sua imunidade. Tome sol da manhã, né, que é a vitamina D é super importante, né, e o que mais se fala é a imunidade precisa estar ok, né, porque se por um acaso, eu quero deixar aqui, falar para vocês, eu estava até lendo uma reportagem, um post da Fernanda Brum, né, que ela tá, nossa querida cantora Fernanda Brum, ela está com o Covid-19, e ela falava assim, gente, o Covid não é a sentença de morte, não é o fim, né, ela dizia assim, eu estou com meus níveis de imunidade muito baixo, porque eu passei por um estresse, ela não falou o que foi, mas ela falou que passou por uns níveis de estresse muito grande, e a imunidade dela foi lá embaixo, justamente nesse momento, ela adquiriu esse vírus terrível aí, então, os médicos falaram, o que você precisa urgentemente é aumentar a sua imunidade, então, o que a gente precisa é entender isso. Como que eu vou aumentar a minha imunidade? Como eu falei, na alimentação, né? Tomar sol, procure tomar sol, que é a vitamina D, fonte, né, da imunidade. A alimentação direitinho, corretamente. E principalmente, tentar, eu sei que não é fácil, mas evitar coisas que te levam ao estresse, porque o nível de estresse alto, ele vai abaixar, é consequência, né? É como 2 mais 2 são 4, se você estiver estressado, a sua imunidade vai lá embaixo. Então, procure, né, relaxar, procure pensar coisas, né, positivas, e para que isso não te afete nessa questão, né? Se por um acaso, né, você for acometido aí com esse vírus, porque nós, infelizmente, ninguém tá livre disso, ninguém tá imune disso ainda, mas que você possa estar fortalecido, porque, como eu falei, isso não é uma sentença de morte, tá? A gente vê aí, como eu disse, as notícias boas, em poucos lugares são divulgados. Muitas pessoas, né, milhares de pessoas, muito mais do que já foram, né, pessoas que já foram, infelizmente, morreram por esse vírus, muito mais pessoas já sobreviveram a ele. Então, passaram por ele e pandemia, gente, é assim, justamente o nome é pandemia porque é contaminação em alta escala. Então, não quer dizer, eu vou pegar isso, acabou a minha vida, não. Vamos ter fé, né, nos apegar em Deus, que isso a gente vai passar, sim. E se por um acaso, né, alguém tiver, e já tem, Wallace, pessoas que já tá tendo psicologicamente os sintomas, nem tem, né, nem tá contaminado pelo vírus, mas a mente, o psiquismo da pessoa já tá tão cheio de coisa que ela começa a sentir todos os sintomas, como se tivesse, de tanto escutar, é isso que você sente, é isso que acontece, e psicologicamente a pessoa adoece já tem, né, esses problemas todos sem estar contaminado com o vírus. Então, é isso que eu falei com vocês, não permita que essa pandemia, né, do coronavírus instale em você ou na sua casa a pandemia do pânico. Vamos tomar cuidado com isso, com a nossa saúde mental. Ela, como eu falei, é muito importante que você esteja bem mentalmente para que o seu corpo não sofra, né? Para que a sua saúde, o seu sistema imunológico não fique prejudicado. E reconhecer que nós somos seres humanos e estamos, né, sujeitos a isso. Antigamente era um costume, né, uma coisa, depois que eu fiz psicologia, que eu fui lembrando, né, antigamente de como era visto até mesmo pela igreja, né? Antigamente se falava, a pessoa está em depressão, isso não é coisa de Deus não, a pessoa está oprimida, trocava, né, a fala de depressão por opressão. Não, irmãos, não é assim. Existe sim, né,
pessoas que estão passando por momentos depressivos, pessoas que estão passando por síndromes do pânico. Isso está sujeito, assim como nós estamos sujeitos a esse vírus que está aí espalhado pelo mundo, nós estamos sujeitos a adoecer mentalmente também. Isso não é coisa do inimigo, não é coisas que a pessoa está precisando, é falta de Deus. Não, isso acontece sim. A gente até vê na Bíblia, né, muitos homens da Bíblia que passaram por momentos de angústia. Jó, quando passou por toda aquela tribulação, ele desejou não ter nascido, né? Que momento de angústia, imagine só como que a pessoa, o estado emocional com a pessoa quando chega a dizer para Deus que não queria nem ter nascido, desejar a morte, né? A gente também vê em Salmos o quanto Davi fala das angústias que ele vivia, né? Paulo, que é um grande homem, né, da fé, foi um grande apóstolo, né, que passou por momentos difíceis e ele mesmo relata: eu tenho um espinho na carne, né? A gente não sabe qual era o espinho que Paulo tinha, mas isso incomodava muito e Deus falou que não ia tirar, porque aquilo ali fazia ele lembrar que ele era dependente de Deus. Então, assim, não tenha vergonha. Se você está passando por alguma tristeza profunda, se você está passando por alguma coisa que você consegue identificar que aquilo ali não é normal, procure ajuda, né? Procure o pastor da sua igreja, né? Procure conversar. E outra coisa, psicólogo, eu sempre ouvi o pessoal falando, e também eu tinha essa coisa na minha cabeça que psicólogo é coisa para doido. Não, gente, não é isso. Não, de jeito nenhum. A gente precisa, né? O Senhor, Deus deixou a ciência aí, né? Os médicos, cientistas, Deus deixou todos para que nós procurássemos ajuda. Se você está doente, se você está sentindo algum mal no corpo, né? Tá visivelmente no seu corpo algum problema de saúde, você vai procurar o médico. Porque quando se trata de doença da alma ou da mente, do nosso psiquismo, você se nega a dizer: eu não sou doido para procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra. Não pense assim, tá? Os médicos estão aí para ajudar, assim como também os psicólogos, para dar esse reforço. Então procure apoio, procure ajuda, tá? Não tente enfrentar isso sozinho, né? Nós somos seres sociais, precisamos de apoio um dos outros. Então procure uma pessoa que você vê que possa te ajudar, né? Se você está passando por uns momentos que você está sentindo que é uma ansiedade, é um síndrome do pânico, uma depressão, enfim, procure ajuda, tá? E outra coisa para te ajudar também, quem tá longe aí, né? Eu esqueci de falar aqui dos idosos, eu fico com muita pena, né? Dessas pessoas mais idosas, com muito... desculpe a expressão, pena não é nem coisa, mas eu fico assim pensando e orando por eles. Senhor, tem misericórdia. Eu tenho a bisavó do meu esposo, né? Eu tô com muita saudade dela, ela é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa assim... que a gente vê a alegria dela quando a gente vai até lá visitá-la. Mas esses dias não tá dando mesmo, né? Então ela já é bastante idade, tem a saúde comprometida e a gente fica assim: eu queria lá ver a Bisa, mas não dá para ir. E a gente sabe, a gente escuta, né, do que ela fala: os meninos estiveram por aqui na cascata, que ela mora lá na cascata, e não vieram me ver. Então, assim, é muito triste. Procure, né, use a tecnologia, mais uma vez, use a tecnologia ao seu favor. Faça videochamada, ligue, deixe, né, os idosos ouvir a sua voz, diga a eles que você os ama, que esse afastamento é momentâneo, porque para eles também isso tudo é muito novo, não, né? Eles não são dessa época. Para mim, eu tenho... né, eu falo mesmo, eu nunca imaginei viver isso. Tô estranhando muito isso que está acontecendo. Imagine uma pessoa aí dos seus 80, 90 anos, né? Elas não acreditam, elas falam: isso é besteira, não, eu quero sair, eu quero ver meus netos. Elas não aceitam.
Então vamos procurar, né, de alguma forma, dar carinho a essas pessoas. Elas são carentes, elas já se sentem um estorvo na vida de quem está com elas, né? Igual a bisavó do meu esposo mora com uma filha. Então, eles acham que eles estão incomodando, mas a gente sabe que não é assim. Eles são pessoas muito importantes, que têm toda uma carga, uma experiência, muito amor para dar e para receber também. Então, cuidemos disso, né? E outra coisa muito importante é o equilíbrio. Vamos tentar manter o equilíbrio. O que hoje causa, né, muito adoecimento mental e traz o patológico, né, que é aquilo que é fora do normal, é os extremos. Às vezes você acredita demais no que está falando lá na ciência, demais, eu me apego demais a que a ciência fala e eu não quero escutar mais nada. Isso aí a ciência falou que está acontecendo e Deus não vai dar jeito nisso não. Aí você se apega lá ao extremo da ciência e não dá, e não acredita, deixa até de acreditar que existe um Deus, né, que cuida de nós, que está a todo momento com as suas mãos estendidas. Você perde a fé, né? Então o equilíbrio é muito importante. Ou então você fala assim, eu não vou querer saber de fazer nada, negócio de ficar lavando a mão, de usar máscara, eu não vou fazer nada disso porque Deus cuida de mim. A minha vida, Deus cuida sim. Só que ele, como eu falei aqui, é preciso obedecer. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? As mãos de Deus estão estendidas sim sobre nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte a todo momento. Então, assim, procurar o equilíbrio, que nem muito um, nem muito outro, porque a hora que você se agarra demais com um ou com o outro, somente aquilo, né, e não obedece ou não procura fazer a sua parte, é aí que vem o adoecimento, é aí que vem as neuroses, né, as coisas da vida, né, as inquietações da vida. Então procure o equilíbrio, eu acredito sim, eu tenho fé que isso vai passar, eu tenho fé que Deus está permitindo que isso aconteça, mas por outro lado, como que a ciência está lidando com isso? Eu já percebi que a ciência ainda não conseguiu entender o que é isso. Cada hora eles conseguem descobrir uma coisa nova sobre esse vírus e a gente fica assim, piorou a gente, né, que está aqui só esperando na expectativa de que surja uma solução para esse problema. Então é tudo novo até para a ciência. Então assim, vamos, né, ficar equilibrado, confiar que Deus está tomando conta de tudo e Ele está, né, Ele está tomando conta, mas vamos fazer também a nossa parte, ouvir o que está sendo falado, obedecer os critérios que está sendo imposto nesse momento, que a gente vai sair sim dessa. Então, o maior desafio, diante de tudo isso que eu falei, né, e o tema propõe, qual o desafio, né, como que o cristão vai se comportar, como vai ser para ele diante disso tudo. Então, para mim, o maior desafio é não perder a fé, tá? Então, vamos acreditar, né, que isso é momentâneo, é uma tribulação passageira que nós estamos passando, que lá na frente nós vamos sair muito mais fortes. Eu digo assim, não saia dessa pandemia, quando isso tudo acabar, do jeito que você estava. Não permaneça como você estava, mas tente tirar o máximo de proveito disso tudo, de bons exemplos, de coisas que vai te edificar. Seja uma pessoa melhor, se ame mais, se cuide mais, porque se você se amando, se cuidando, você vai cuidar do seu próximo, você vai amar o seu próximo, você vai entender o propósito de Deus para cada um de nós, né? E um versículo aqui que eu vou deixar, né, para finalizar, em 1 João 5,4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá vendo? Então, né, ele deixou bem claro aqui que
o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, para mim, o maior desafio é permanecermos na fé, né? Que não venhamos deixar a nossa fé desfalecer. Vamos acreditar que isso tudo é momentâneo e que nós vamos sair melhores, né? E que sirva de exemplo para nós tudo isso que nós estamos passando e que aproveitemos mais os momentos que temos, né? Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto ficar em casa hoje, não queria sair. Aí agora você tá em casa e fala assim, não aguento mais ficar em casa, eu quero sair. Então, tá desse jeito. Então, vamos aproveitar, né, esse momento de estar em casa para que quando você puder sair, você leva boas lembranças disso tudo que você viveu, né? E que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, né? E minha oração é para que a sua vida, a sua família, todas aquelas pessoas aí que estão alcançando, né? Participando aí com a gente, que seja abençoado, né? Que as mãos de Deus estejam sobre a sua casa. E a sua casa tem que ser um lugar de paz, o refúgio do guerreiro. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz. Eu agradeço aí o convite, né, feito a mim. E muito obrigado de coração. Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter permitido de nós adentrarmos a sua casa, né, de uma maneira diferente, mas adentramos a sua casa aí trazendo uma palavra para você. Deus abençoe a cada um. Amém? Que pena que já acabou. Que pena que já acabou. Deixa eu só fazer o encerramento aqui. Que pena que já acabou. Obrigado, Josiane. Obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, sua família. Próxima quinta, só reforçando com vocês, teremos uma programação especial com o psicanalista. Ele nos trará temas importantes, fortalecendo a mente, equilíbrio racional, mente sã e atitude firme. Então, não perca, na próxima quinta-feira, nós estaremos seguindo a série nesse mês, né? Quinta-feira passada, tivemos uma palestra financeira com o nosso consultor financeiro, o consultor e coach financeiro Rafael Noronha. Hoje a palestra com a Josiane, a psicóloga Josiane, e na próxima quinta uma palestra com o psicanalista que nos abordará esse tema. Que Deus aqui se abençoe os nossos irmãos que nos assistem, o José Henrique, Sara, minha irmã assistindo, Marciane, Marreni, Camila, pastor Arley, Glaucio, Manu Bessa Magalhães, aí Sarinha, Manu lá de Valadares assistindo, muito bom, Manu, bom te ver, saber que você está aqui. O Whindersson, rapaz, eu não sei se você combinou essa pergunta com ela não, depois ela vai acertar as contas contigo, hein? Eu acho que ela não estava esperando essa pergunta não. Rosângela Arnaldo, Deus abençoe. Alessandra Cribari, Davi Isaac, Pastor Amazildo, meu tio Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toninho, Patrícia Bento Ferreira. Patrícia não perguntou nada, hein, Patrícia? Vamos lá. Nuestros hermanos de Argentina, bendiciones para todos ustedes de Argentina. Leandro, o diácono Léo, Eurides, nossa vizinha também daqui, Leonel, lá de Sergipe, Deus abençoe, Leonel. Minha mãe assistindo, Deus abençoe a mãe, te amo, um prazer ter a senhora aqui conosco. Pastor Wagner, Deus abençoe, pastor Janderson Wagner, muito obrigado por estar conosco. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu só tenho a agradecer, vamos orar, encerrando, pedindo a Deus que continue nos abençoando. E o mais importante que foi falado, fé. As notícias estão aí, as fake news estão aí, os profetas do caos só falando que vai dar errado, que não vai dar certo, que todo mundo vai ser acometido. Calma. Olha o que foi falado hoje. Olha a lembrança que nos foi passado hoje. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Não nos foi dito que viveríamos de um mar de rosa, triunfaremos sempre. Não.
nos foi dito que nós deveríamos ser fiel até a morte, para nós recebermos a coroa da vida. Mas que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, como cristãos verdadeiros, homens e mulheres de Deus, não devemos de maneira nenhuma perder a nossa fé. A nossa confiança em Deus, a nossa confiança no Senhor, que no momento certo se levantará e de uma vez por todas resolverá a situação. Não quero me estender nas minhas palavras, pois a palestra foi muito esclarecedora, maravilhosa. Deus em Cristo abençoe Josiane. Queria já deixar algo já para, olha só, Josiane, para umas próximas vezes já, tá? Por favor, não, né? Que esse canal fique aberto, que nós possamos ter outras palestras voltadas a esse tema que é tão importante, que é tão atual, né? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos com nossos irmãos. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de aprendermos, relembrarmos e fixarmos esses conceitos, ó Deus, em nossas mentes. Mas o mais importante, ó Pai, que não percamos em momento nenhum a nossa fé. Que por mais, ó Deus, que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós permaneceremos na nossa fé, que nós não seremos atingidos. E se porventura, ó Deus, nós formos lançados na fornalha de fogo ardente, ou na cova dos leões, lá o Senhor estará conosco. Obrigado por essa fé, por essa certeza, por essa confiança, por esse firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Muito obrigado, Pai. Abençoe esse amigo telespectador, abençoe esse irmão, essa irmã, esse visitante, esse amigo que nos assiste pela primeira vez, abençoe a vida dele, alcance o lar dele, ele que agora ora juntamente comigo, une a fé dele com a minha fé, e nós estamos agora intercedendo, crendo, exercitando a nossa fé, ó Pai, colocando a nossa fé em ação, clamando ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que não perdeu e jamais perderá o controle da situação. Por mais que possa parecer que está um caos, por mais que possa parecer que está sem controle, o Senhor controla tudo. Obrigado, Pai. Nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nos vemos domingo na nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã, com o pastor Arley Glaucio, lecionando a lição de número 7. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Um abraço. Paz do Senhor.